Oi gente, meu nome é Ellen Mello, sou neuropsicopedagoga especialista em autismo e hoje nós vamos falar sobre comorbidades mais comuns em uma pessoa com TEA. Mas você sabe o que é comorbidade? A palavra pode causar estranheza, pessoal, mas não é nada mais, nada menos do que condições de saúde que se associam a outras condições e por isso estão frequentemente juntas clinicamente, ou seja, pessoas com autismo podem apresentar outras condições associadas, mas associadas não significa que elas fazem parte do diagnóstico de autismo. A pessoa, além de ter autismo, ela também apresenta outras características ou outros diagnósticos e é muito importante identificar essas condições para que a pessoa com autismo tenha um tratamento adequado. E assim a gente vai dar uma melhor qualidade de vida a ela também. Muitas vezes, essas comorbidades trazem muito mais prejuízos do que o autismo propriamente dito e atrapalham o desenvolvimento e a evolução dessa pessoa. Por exemplo, a criança que apresentar TDAH e essa condição não for considerada, ela pode interferir diretamente no resultado das suas intervenções e você, profissional, acaba falhando no seu plano como um todo. Essas condições podem aparecer a qualquer momento durante o desenvolvimento da pessoa com TEA e alguns podem surgir apenas mais tarde, lá na adolescência ou ainda na fase adulta. Vamos destacar então algumas comorbidades para vocês. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, é uma das principais comorbidades associadas no TEA. Muitas crianças têm dificuldade em pensar antes de agir, de ficar sentadas e concentradas. Mas crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade traz um comportamento que pode ser extremo e causar um grande impacto em sua vida diária. Os sintomas incluem desatenção, hiperatividade e impulsividade. E o diagnóstico de TDAH é difícil, pois muitas vezes ele é confundido com problemas como educação, ansiedade ou até dislexia. O TDAH é um transtorno mais comum em crianças e adolescentes. Surge na infância, mas pode acompanhar a pessoa até a fase adulta. Veja só o quanto ele é tão parecido com os comportamentos do autismo. E muitas vezes ele de fato passa desapercebido em relação a esse diagnóstico como comorbidade ou ele estando como diagnóstico central. Vamos falar então de deficiência intelectual? Ele é outra comorbidade que apresenta em pessoas com TEA em muitos casos. Cerca de 40 a 70% das pessoas apresentam deficiência intelectual no TEA, ou seja, baixo funcionamento intelectual de sua média cognitiva. Por isso, podem apresentar dificuldade para raciocinar, resolver problemas, planejar e aprender como um todo. E também sentem dificuldade de se comunicar, cuidar de si mesma e de interagir com outras pessoas. Também é um outro comportamento muito parecido com o autismo. Uma pesquisa feita pelo Centro de Controle de Doença nos Estados Unidos revelou que cerca de 38% das pessoas com autismo têm deficiência intelectual. Epilepsia também é outra condição que apresenta como comorbidade no autismo. São condições cerebrais que podem causar convulsões repetidas, são mais comuns em crianças, em menores de 5 anos e em adolescentes. O tratamento geralmente envolve medicação e estima-se que quase 1/3 das pessoas com TEA podem apresentar epilepsia no quadro. Um ponto comum entre as condições é que ambas compreendem um transtorno que está em conexão com o cérebro. E as alterações cerebrais do desenvolvimento associadas ao autismo também contribuem para essas convulsões. Entre os sintomas destacam-se a mudança no olhar, estiramento dos músculos, movimentos involuntários dos membros do corpo, distúrbio do sono, agressividade sem explicação e regressão do desenvolvimento alcançado. Veja mais uma vez, pessoal, como isso pode ser muito parecido com o autismo e automaticamente profissionais desvinculam as comorbidades que estão ali gritando no quadro do autismo. Existe também, pessoal, o distúrbio do sono, que são dificuldades do sono comuns entre crianças do transtorno do espectro do autismo e cerca de 2/3 das crianças com TEA podem ter problema do sono em algum momento da vida delas.
Elas acordam frequentemente durante a noite e não conseguem dormir e têm poucas horas de sono. Esse é um fator que precisamos falar um pouquinho, pessoal. Esse distúrbio do sono, quando ele se apresenta como comorbidade, ele acontece diariamente. E isso vai, inclusive, interferindo na rotina dessa criança com seus familiares. Nesse momento, o profissional precisa estar atento a poder orientar os pais a procurarem também outros médicos que possam auxiliar de forma medicamentosa para o distúrbio do sono e melhorar a qualidade de vida dessa criança e dessa família como um todo. Porque esses distúrbios do sono podem estar ligados à ansiedade e à hipersensibilidade sensorial dos autistas. E essa hipersensibilidade sensorial é um outro fator que vai interferir diretamente na qualidade de vida dessa criança. Outro ponto, pessoal, que nós podemos considerar como comorbidade é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E os autistas podem também apresentar o TOC, conhecido pela sigla TOC, que é também um tipo de transtorno de ansiedade. Nesses casos, apresentam pensamentos obsessivos e de comportamentos com maneiras bastante repetitivas e compulsivas para lidar com esses pensamentos. Por exemplo, elas podem lavar as mãos repetitivamente ou organizar objetos várias vezes por tentar controlar esses pensamentos ruins. E o TOC pode ser tratado também com terapia e medicamentos. Outra comorbidade, pessoal, é o transtorno bipolar, que causa alterações de humor e que vão de depressão a episódios de obsessão. Há pessoas com TEA que também apresentam bipolaridade. Alguns estudos descobriram que até 27% de pessoas com autismo também apresentam sintomas de transtorno bipolar. Sabe-se que o transtorno bipolar pode estar ligado, inclusive, à genética. Os sintomas de transtorno bipolar se enquadram em duas categorias, maníacos e depressivos. Os sinais de um episódio maníaco incluem felicidade extrema e otimismo, aumento de energia, agitação, autoestima inflamada, distúrbios do sono e distração excessiva. Já os sintomas de um episódio depressivo, mostrando esses quadros de depressão, traz a perda de interesse em atividades normais, mudanças de apetite, perda ou ganho de peso, cansaço e perca de energia, sono intenso e a falta de concentração. O tratamento também é realizado com medicação e intervenções comportamentais. Transtorno de ansiedade. Estima-se, por exemplo, que cerca de 40 a 60% das crianças com TEA também apresentam ansiedade. E isso ocorre porque autistas frequentemente têm dificuldades sociais e que pode fazer com que se sintam mais estressadas e ansiosas. Sendo assim, apresentam sintomas como tensão, hiperatividade, preocupação em excesso e dificuldade para dormir, apresentando também episódios de medo. Nesses casos, a pessoa pode precisar de medicação e terapia para lidar com a ansiedade e para não comprometer a sua qualidade de vida. Depressão é um outro quadro considerado como comorbidade e que também está comum entre pessoas com o transtorno do espectro do autismo, principalmente naquelas que têm um autismo leve e que sentem dificuldades nas suas interações sociais. O sintoma de depressão, pessoal, inclui humor alterado, tristeza profunda, falta de sono e apetite, irritabilidade e perca de motivação. Veja só, pessoal, quero falar para vocês que muita gente coloca como um mito que no autismo, o adolescente ou a criança, no autismo leve, não sente e não tem noção das coisas. Mas, na verdade, está aí os estudos para provar que a depressão existe sim no autismo e que muitas vezes, exatamente por perceber essa dificuldade de interação ou de aceitação do seu grupo social, é que leva a essa criança ou esse adolescente autista desenvolver a depressão. O tratamento pode combinar com medicação e sempre com terapia. Essas são algumas das comorbidades mais comuns que podem estar associadas com o autismo, mas há outras como transtornos gastrointestinais, apraxia da fala, problema de coordenação motora, hipotonia, que é a baixa resistência muscular, síndromes genéticas como, por exemplo, a síndrome do X frágil, síndrome de Rett, síndrome de Down.
Então veja, pessoal, como nós temos uma leva de comorbidades que devem ser estudadas e levadas em consideração pelos profissionais que atuam com TEA. Gostou do vídeo? Quer saber mais sobre autismo? Se inscreve aqui no canal, me segue nas redes sociais. Não se esqueça de ativar as notificações.